Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 18. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 16 até o 21, que está escrito assim: Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito. Se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, se não, eu saberei. Amados, aqui nesse capítulo 18, nós vemos uma conversa, um encontro de Deus com Abraão. Não sei exatamente, né? Quando nós estudamos aqui, a Bíblia fala que vieram 3 homens ao encontro de Abraão, e Abraão disse: Não, vocês não vão passar daqui sem parar, vocês não vão prosseguir o que vocês estão indo fazer sem parar aqui na casa desse teu servo. Então eles param, Abraão prepara uma refeição para eles, da melhor refeição que ele poderia preparar. Abraão recebe da água para eles lavarem os pés, para eles descansarem um pouco. E a Bíblia diz que ali, dentre esses 3 homens, um deles era o Senhor, era Deus. Nós não sabemos se era na figura de um anjo, se era uma tipificação ali de Jesus Cristo. Nós não sabemos exatamente o que era, mas sim Abraão estava ali conversando com o Senhor e com os anjos do Senhor. E aí, quando Abraão recebe, ele recebe uma promessa. Deus dá uma promessa a Abraão sobre o filho dele. Olha, agora, efetivamente, você terá o seu filho. No ano que vem, mais ou menos nessa mesma época, Sara, a sua mulher, vai te dar um filho. Inclusive, Sara dá risada, né? A Bíblia diz ali que ela ri, ela estava na tenda ouvindo a conversa e ela ri, ela diz assim: será mesmo que é possível uma mulher velha como eu e o meu senhor já idoso, meu marido já idoso, eu ainda vou ter esse prazer e vou ter um filho? E o Senhor diz a Abraão, né? Por que Sara riu? E aí Sara vai dizer: não, eu não ri. Mas porque ela teve medo, ela acabou mentindo, dizendo que não ri. E o Senhor fala: não negue, você riu, né? Abraão fala para ela: não negue, você riu. Você, de fato, ficou ali tão impressionada. Por quê, amados? Porque ela já tinha uma certa idade, já não tinha mais nem condições de ter filhos. E aí ela pensou: será mesmo que isso é possível? Mas aí o Senhor fala para ela, né? Existe alguma coisa para eles, né? Existe alguma coisa que é impossível para o Senhor? Não, não tem nada que seja impossível para o Senhor. E aí depois que eles recebem essa promessa, os homens se levantam para partir. A Bíblia diz, que é o texto que nós acabamos de ler. Os homens se levantaram para partir, avistaram Sodoma. Então Abraão vai acompanhando eles para se despedir. E o Senhor diz: será que eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer? Deus considerava Abraão que seu amigo. Deus tinha um relacionamento com Abraão. Ele disse: será que eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? E aqueles 2 anjos partem, e o Senhor, a Bíblia diz que Abraão permanece ali na presença do Senhor. E então Deus começa a falar para Abraão o que ele iria fazer, o que ele estava destinado a realizar. Ele diz: olha, as acusações contra Sodoma e Gomorra são muitas. O seu pecado é tão grave
que eu quero ver, eu descerei para ver se o que eles têm feito de fato corresponde ao que eu tenho ouvido. Amados, Deus não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. É claro que ele sabia o que estava acontecendo. Ele não poderia simplesmente ter ido lá e destruído Sodoma e Gomorra e pronto, acabou. Mas aqui, amados, nós vemos o relacionamento de Deus com o homem. Deus sempre quis ter um relacionamento assim. Esse relacionamento de amizade que Deus tinha com Abraão é o relacionamento que ele quer ter comigo e com você. O Senhor, ele quer falar conosco, o Senhor quer revelar para nós os seus planos, os seus projetos. E quando Deus fala com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, Abraão logo pensa em quem? Em Ló. Ele pensa, meu Deus, o meu sobrinho Ló está lá. E Abraão começa a perguntar ousadamente para o Senhor, Senhor, mas eu sei que o Senhor não é aquele que condena o justo com um ímpio. O Senhor não faz isso. O Senhor não vai exterminar o justo com o ímpio. E se existir 50 justos ali naquela cidade, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? E aí o Senhor responde para ele, não, Abraão, se tiver 50 justos eu vou poupar toda a cidade por causa dos 50. E aí Abraão continua naquele relacionamento de ousadia, tem 2 vezes que ele pede para o Senhor, não se ire comigo por causa da minha ousadia, eu sei que eu sou pó e cinza, eu sei que quem eu sou, mas eu tenho esse relacionamento contigo e eu preciso te perguntar. E ele continua, se for 45 justos, se forem 40, se forem 30, se forem 20, se forem só 10 justos. E o Senhor fala, pois se for só 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas infelizmente nem 10 justos tinha. Deus poupou a vida de Ló. Ló e suas filhas, porque a mulher de Ló ainda olhou para trás, ou seja, ela não dependia do Senhor, mas ela estava ali vivendo já, como que eu posso dizer, imersa naquela vida de que eles tinham construído ali em Sodoma e Gomorra. Ou seja, depois nós veremos, né? Isso está ali descrito no capítulo 19, que é o capítulo de amanhã. Se nós não falarmos sobre isso, mas você que lê o capítulo, você vai ver que ela se transformou numa coluna de sal, numa estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás, ela não queria deixar aquela vida. Então Deus poupou a vida de Ló. Pedro vai falar, né, sobre Ló, que ele era um homem justo e que se atormentava com as coisas que ele via e ouvia acontecendo ali. Mas voltando aqui sobre esse relacionamento de Deus com Abraão. Amados, Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa conversar conosco, Deus não precisa compartilhar, revelar, mas o ser humano foi criado para o relacionamento com Deus. Esse foi o objetivo de Deus ter criado o ser humano. Relacionamento. É por isso que Deus ama esse relacionamento e Abraão tinha esse relacionamento. Veja que o Senhor vem e diz assim: como é que eu vou esconder algo que eu estou para fazer de Abraão? Eu não posso esconder isso dele. Eu preciso falar o que eu estou prestes a realizar. E aí ele fala com Abraão. E é interessante porque ele diz assim: olha, as acusações, o pecado é tão grave que eu preciso descer para ver se o que eles têm feito de fato é o que eu estou ouvindo. Amados, é como se Deus estivesse falando assim: eu vou enviar da minha presença naquele lugar para que não simplesmente, eu só quero ver e observar, mas Deus sabe que quando a presença dele chega e encontra corações abertos, existe arrependimento. É o que aconteceu em Nínive, quando o profeta Jonas chega para pregar em Nínive. Era uma cidade completamente corrompida, que Deus queria que Jonas fosse lá pregar. E Jonas chegou lá, aquela cidade completamente corrompida, recebeu a mensagem de Deus, recebeu a palavra de Deus com o coração aberto e se arrependeu. Então, só a presença de Deus, amados, é capaz de gerar isso. Mas muitos resistem à presença de Deus. É o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Nós veremos no capítulo de amanhã que na presença daqueles 2 anjos que chegaram ali, eles não se importaram
Aqueles homens queriam cometer todo tipo de perversidade, ou seja, nem a presença de um enviado de Deus causou arrependimento ali naquele lugar. Então, amados, esse é um aprendizado para mim e para você. Deus, ele sempre deseja o arrependimento. Ele sempre deseja que as pessoas se voltem de todo o coração para ele. Ele não deseja o juízo e a destruição. Mas chega um momento em que é necessário estabelecer o juízo e a destruição. Por quê? Porque o pecado e a maldade chegam a um nível tão grande, mas tão grande, que não tem mais como. A humanidade não consegue mais nem suportar viver assim. E aí é necessário que venha o quê? O juízo. Como eu já mencionei em outros áudios, Deus nunca preparou o juízo para os seres humanos. Não é isso que Deus tem planejado. Deus planejou para o ser humano uma vida de relacionamento com Ele, de dependência dEle, para que nós possamos viver plenamente a vida agradável, a vida de paz, de amor, de satisfação, de alegria, que só existe em Deus. Esse é o planejamento para a humanidade. Mas a humanidade resiste a isso. Muitas e muitas vezes, amados, nós vemos isso acontecer ao nosso redor, algumas coisas acontecendo. É sim o juízo de Deus? Sim. Porque Deus é paciente, mas chega um momento que executa-se o juízo. Nós encontramos isso em 2 Pedro. Eu quero até ler com os irmãos, deixa eu abrir aqui. Em 2 Pedro, quando nós lemos 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, Pedro vai falar exatamente sobre o final dos tempos, e ele vai dar exemplos, e ele vai dizer assim, olha, Deus, ele não poupou nem os anjos que pecaram, ou seja, sofreram o juízo. Ele não poupou a população que vivia na época de Noé, mas ele preservou Noé. Ele preservou Noé e toda a sua família. Noé era o pregador da justiça. Lá em Sodoma e Gomorra, Deus também não preservou Sodoma e Gomorra, mas ele livrou Ló, que era um homem justo, que se afligia com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais. E aí, tudo isso Pedro está escrevendo ali no capítulo 2 da sua segunda carta. E aí no versículo 9, Pedro diz assim, nós vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Ou seja, não é que Deus quer estabelecer o juízo, mas Deus, ele sabe livrar o justo, o piedoso, e sabe manter em castigo aqueles que insistem em se rebelar contra ele. E mais para frente, no capítulo 3, Pedro vai escrever assim, o Senhor, daí falando sobre a vinda de Jesus, o Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa. Por quê, amados? Porque a vinda de Jesus significa juízo para muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas sofrerão o juízo. Quem não estiver em Cristo sofrerá o juízo. Então, Pedro vem dizer assim, o Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente. Por quê? Porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o desejo de Deus é sempre que o ser humano chegue ao arrependimento. Esse era o desejo de Deus em relação a Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra, aqueles homens, aquelas pessoas que viviam ali em Sodoma e Gomorra, não se arrependeram. Continuaram se rebelando contra Deus. Eles não quiseram abrir o seu coração para Deus, para a verdade de Deus, para os princípios de Deus. Eles quiseram viver do seu jeito, da sua maneira. E aí o que eles sofreram? O juízo. Amados, Deus, ele é um Deus extremamente zeloso com a humanidade. Nós fomos criados e gerados para um relacionamento com ele.
Amados, todas as vezes que o ser humano vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando de Deus, se rebelando contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, ele acaba sofrendo o juízo que não era para a humanidade sofrer, mas acaba sofrendo. Por quê? Porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Se o homem se afasta de Deus, naturalmente ele está abraçando que tipo de vida? Alguém que se rebela contra Deus, que não aceita a verdade de Deus, ele consequentemente está aceitando a mentira de Satanás, está sendo servo de Satanás. Porque não existe neutralidade no mundo espiritual. E Deus, ele deixou isso explícito desde a criação. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu não criei você para isso. Eu criei você, homem, para se relacionar comigo e somente comigo. O que aconteceu? O homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, pecou contra Deus, desobedeceu, desacreditou, esse que é o pior. Ele foi incrédulo em relação às palavras de Deus, mas acreditou nas palavras de Satanás. E então ele passou a ser o que? Influenciado pelo mal, por Satanás, pelo império das trevas, porque não existe neutralidade. Ou estamos com Deus, ou estamos com o diabo, ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Não tem meio termo, amados. Isso fica bem claro desde a queda. Desde a queda. Então, o ser humano sempre soube disso. O ser humano sempre soube disso, mas ele insiste em se rebelar contra Deus. E o pecado vai endurecendo o coração do homem, e o engano do pecado vai endurecendo cada vez mais o coração do homem. Foi o que aconteceu aqui em Sodoma e Gomorra. Aí chegou ao ponto em que Deus disse: chega, não dá mais. Porque Deus sabia que aqueles homens não chegariam ao arrependimento. Que eles não chegariam ao arrependimento. E então veio o quê? O juízo. Todas as vezes que nós vemos o juízo, amados, nós podemos entender que não é, nossa, Deus é mau, Deus é ruim. Não. Primeiro, Deus deu todas as chances possíveis e impossíveis para o arrependimento. Se chegou ao ponto de sofrer o juízo, é porque não se arrependeu, é porque não se voltou para Deus. Deus sempre anseia, o texto que nós lemos ali de 2 Pedro, que todos os homens cheguem ao arrependimento. O que é o arrependimento? Reconhecer que nós dependemos de Deus. Reconhecer que nós estamos imersos no pecado e que precisamos do Senhor. Mas os seres humanos não têm se arrependido, muitos, né? Nós temos visto isso. E acabam o quê? Vivendo debaixo da condenação e ainda sofrerão o pior, que é o juízo eterno. Amados, que eu e você aprendamos aqui nesse capítulo de hoje, o capítulo 18 de Gênesis, que quando nós nos relacionamos com Deus e vivemos uma vida de retidão diante do Senhor, de fé, uma vida de confiança em Deus, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. É a vida de Abraão, são os versículos iniciais desse capítulo 18. A promessa de Deus, você vai ter um filho, Abraão, Sara vai gerar um filho, o ano que vem, nessa mesma época, você terá o seu filho. Então, no mesmo capítulo, nós vemos o quê? A história de um homem que decidiu confiar no Senhor, que decidiu se render ao Senhor, mesmo com seus erros, com as suas falhas, mas Deus o considerou justo, por quê? Porque ele depositou a sua confiança em Deus, porque Abraão creu, ele foi justificado, porque ele confiou, porque ele depositou a sua fé em Deus, ele foi justificado, considerado reto, íntegro por Deus e se tornou amigo de Deus. E nesse mesmo capítulo nós vemos algo acontecendo, o projeto, vamos dizer assim, de Deus de estabelecer o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa da impiedade, por causa da rebelião contra Deus. Amados, que eu e você, nós possamos sempre ter o nosso coração rendido ao Senhor e entender que o juízo de Deus, ele sempre é a última coisa que acontece. Deus sempre dá chances e chances e chances para o arrependimento. Quando nós lemos Apocalipse,
Nós vemos isso. Fala que Deus vai dando chances e chances, e ainda assim os homens não se arrependeram dos seus pecados e nem reconheceram a Deus. Ou seja, o coração endurecido que quer viver as suas próprias paixões, cobiças, governado pelo pecado, que não se volta ao Senhor, mas Deus dá sempre o quê? Chances. Então que eu e você, nós possamos receber plenamente essa verdade e entender como Deus age com a humanidade, porque às vezes nós temos um julgamento que não é o julgamento de Deus, nós temos julgamentos precipitados. Muitas vezes nós decretamos a primeira coisa, o juízo. A primeira coisa que receba o juízo. Mas Deus sempre estabelece o que? Misericórdia. Deus sempre estabelece a misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Por isso que Jesus disse: se tiver que perdoar, perdoe 70 vezes 7. Misericórdia. Exerça misericórdia. Esse é o caráter de Deus. O juízo é sempre quando simplesmente não tem mais jeito. E Deus sabe, não tem mais jeito, esse povo não vai se arrepender. Eu já dei 1000 chances para eles se arrependerem e eles não se arrependem. E o que acontece? Recebem o juízo de Deus. Amados, que eu e você, nós possamos ver como Deus vê, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós somos muito hábeis em decretar juízos, mas Deus quer que nós levemos a palavra da vida, a palavra da redenção, a mensagem da reconciliação, porque Deus anseia que todos os homens se arrependam. Deus deseja. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra é um exemplo, mas o desejo de Deus é que os homens se arrependam. É aquele texto de 2 Pedro que nós lemos. Antes de vir esse juízo que nós sabemos que vai ter, nós sabemos como que será o fim. E aqueles que não se voltarem para o Senhor, infelizmente, sofrerão um juízo. Nós sabemos disso. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, amados, enquanto nós respiramos e estamos vivendo aqui nessa terra, nós somos os embaixadores de Cristo, como está descrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, para que nós possamos levar a mensagem de reconciliação ao mundo, para que o mundo creia por nosso intermédio. E nós temos visto uma igreja que está muito hábil para trazer palavras de juízo. Mas o Senhor, antes do juízo, o juízo é último. Deixa com Deus o juízo. O juízo não somos nós que vamos efetuar. É Deus quem vai fazer. É Deus quem faz isso. É quando Deus reconhecer, assim como ele reconheceu aqui sobre Sodoma e Gomorra, que as acusações são tantas e o seu pecado é tão grave que acabou, não tem mais como continuar. Então é Deus que decreta esse momento, esse dia. Mas enquanto nós estamos aqui vivendo como igreja, como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo, a mensagem dos nossos lábios precisa ser a da reconciliação. A mensagem, aquela mensagem que nós vivemos, o nosso comportamento, a nossa vida, precisa ser a mensagem da reconciliação. Tem muitos e muitos crentes se aproveitando da mensagem dos últimos dias. Jesus está voltando, e ao invés deles entrarem naquilo que Deus deseja, que os homens cheguem ao arrependimento, e eles não chegarão ao arrependimento se nós decretarmos o juízo antecipado sobre eles. Eles chegarão ao arrependimento se nós pregarmos a mensagem do quê? Da justiça. Agora, se as pessoas vão se arrepender ou não, é entre elas e Deus. O juízo é Deus que estabelece quando vai acontecer. Sabe, amados, que eu e você, nós possamos ter esse coração de Abraão. Senhor, mas se tiver 10 justos, o Senhor poupa essa nação? O Senhor poupa essa cidade? Por favor, Senhor, tem misericórdia. Leva-nos para pregar a mensagem da justiça, para que haja a reconciliação, para que as pessoas se arrependam. Amados, que eu e você nós tenhamos esse coração, um coração alinhado com o coração de Deus. Deus deseja
que os homens cheguem ao arrependimento, que a humanidade chegue ao arrependimento. O juízo é a última coisa. É a última coisa, amados. Que eu e você entendamos isso. E nós tomemos um posicionamento como igreja de levar a mensagem da reconciliação. Talvez você diga assim: ah, Catiane, mas eu sempre falo de Jesus e as pessoas não querem. Não adianta, elas não querem. Amados, daí é entre elas e Deus. Daí é entre elas e Deus. Mas nós vamos continuar o quê? Pregando, amando, orando, falando, intercedendo, falando de Jesus, intercedendo pelas pessoas, orando para que os corações delas sejam iluminados e estejam ali sensíveis para ouvir a mensagem. Sabe, amados, que ao invés de nós endurecermos o nosso coração por causa da ira, da indignação, esse mundo tá de mal a pior, e isso e aquilo. Amados, o coração de Deus é para salvar as pessoas. É o que nós lemos lá em 2 Pedro. Não pense que Jesus está tardando a sua vinda, como muitos dizem. Deus é paciente, ele deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento. E eu e você precisamos embarcar nessa mesma linha de raciocínio e de pensamento de Deus. Amados, foi isso que Deus falou aqui com Abraão. Eu preciso falar para Abraão que eu vou destruir aquela cidade, porque chegou o momento que não dá mais, que não consigo mais suportar a rebelião daquele povo. Chegou ao extremo e agora não tem mais saída, por quê? Porque eles não vão se arrepender. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E porque eles não vão se arrepender, então eu vou destruir aquelas cidades. Amados, quando nós temos um relacionamento e uma intimidade com o Senhor vai nos direcionando. E em nome de Jesus, que eu e você nós possamos entender o nosso papel no final dos tempos. Por quê? Porque Deus já deixou escrito, na sua palavra escrita ele já disse. Ele não demora, ele não tarda como muitos dizem, mas ele é paciente porque o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. Se o desejo deles é que todos cheguem ao arrependimento, qual que é o meu e o seu papel? É liberar palavras de juízo ou liberar a mensagem da justiça, da reconciliação? Amados, que eu e você entendamos isso. E que nós possamos ser os mensageiros, os embaixadores de Cristo Jesus, para que haja salvação. O juízo vai acontecer? Vai, nós sabemos que vai. Nós sabemos que o juízo vai acontecer. E sabemos que todos aqueles que não se voltarem a Deus sofrerão o juízo. Isso já é certo. Mas o que nós precisamos é o quê? Arrancar o máximo possível através da nossa vida, da nossa mensagem, arrancar do império das trevas, porque a Bíblia já fala que é por nosso intermédio que a mensagem da reconciliação chega ao mundo, para que as pessoas se arrependam. Então, que eu e você nós possamos nos alinhar com o coração de Deus, um coração que antes de decretar o juízo, é sempre um coração que tem paciência e que quer o arrependimento das pessoas. O juízo é sempre a última instância, vamos dizer assim. É quando não tem mais jeito, então se estabelece o juízo. Que eu e você entendamos isso e possamos viver, de fato, o mesmo caráter e o mesmo estilo de pensamento do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino. Pai, muito obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor nos ajude a compreender esse teu caráter de redenção, Pai. Esse teu pensamento de querer e desejar que os homens sejam salvos e cheguem ao arrependimento, porque o Senhor criou a humanidade para se relacionar contigo, não para estar afastada de ti. Ajuda a mim e aos meus irmãos ter esse coração, para que nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo que antecede a sua vinda, nós não entremos na pilha que muitas pessoas têm entrado de viver liberando só palavras de condenação, de juízo. Não, Pai. Que nós sejamos os embaixadores do Senhor, levando palavras de vida,
trazendo a mensagem da reconciliação, dizendo que não há vida sem Cristo Jesus, ainda que sejamos ridicularizados, zombados, que nós possamos abrir a nossa boca para dizer que o único caminho é Jesus Cristo, que a única fonte de vida é Jesus Cristo. Se as pessoas vão se arrepender e se voltar, é entre elas e o Senhor. Mas, Pai, que nós, como teus filhos, como tua igreja, nós não percamos o amor pelas pessoas. Ah, Senhor, nos ajuda a ver como o Senhor vê, para que nós possamos amar como o Senhor ama e levar a mensagem de vida, levar a mensagem da reconciliação. Só há vida em Jesus Cristo. Voltem-se para o Senhor, que nós possamos levar essa mensagem, e o Senhor mesmo, o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento quem faz é o Espírito Santo. Ah, Pai, que nós entendamos isso e nós nos coloquemos à sua disposição para, nesse tempo, levarmos a mensagem da reconciliação, a levar a mensagem que traz vida e vida eterna para as pessoas, a mensagem que produz o arrependimento. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos, nós possamos ser instrumentos de vida nesse tempo. Que a tua vida possa fluir através de nós, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.